para você que está aí nos assistindo, eu sou a Samantha Linhares e esse é o nosso primeiro diário de produção. Nesse programa, a gente vai abrir o espaço aqui da Fapcom TV para alunos e ex-alunos mostrarem seus trabalhos, TCCs e contarem um pouco para a gente como foi essa experiência. Hoje eu estou aqui com a Karine. Oi, tudo bem? Tudo. Com o Carlos Coelho e com o Carlos Cavalcante. Olá, tudo bem? Do TCC Distopia. Desculpa, Distopia, né? Tá certo? Distopia, é isso. E o TCC deles foi pensado para ser uma série de suspense. E eles vão contar um pouquinho pra gente. Eu queria saber como que vocês chegaram nesse tema de como que vocês decidiram abordar transtornos psicológicos no TCC de vocês. Vou começar falando, tá? Na verdade, o grupo estava dividido no tema, né, na pré-banca, né, no pré-projeto, aliás. Eu e a Sara, que é uma das integrantes, queria falar sobre... E o Carlos, né? Você também, né, Carlos? Sim. Queria falar sobre a vida urbana, o cotidiano, sobre a sociedade mesmo. Eu tinha até começado uma iniciação científica, eu abandonei. E aí, o Paulo e o Carlos Felipe Coelho, ele queria falar sobre transtornos mentais. Então, a gente tentou chegar no ponto em comum. E a gente encontrou uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, que falou que nessa pesquisa tinha dados que a cidade de São Paulo é a cidade com mais transtornos mentais do mundo. E isso foi por causa da vida, do cotidiano, da vida urbana. E aí tem os interesses particulares. O Carlos, por exemplo, queria fazer desde que entrou na faculdade, né? Eu tive a ideia quando eu estava mais ou menos na 7ª série, 8ª série, porque tem um histórico na minha família de transtornos psicológicos e eu sempre quis abordar isso. Então, calhou de que as nossas ideias juntas acabaram se tornando distopia, tendo toda essa forma. Sim, inicialmente, então, quando a gente pensou em juntar os dois temas, iríamos abordar sobre a esquizofrenia. Isso. E então, a partir disso, fomos realizando estudos, aprofundando e também conversando com psicólogas. No caso, a gente conversou com a Cleusa, que é professora psicóloga aqui da faculdade. Então, em conversas, ela indicou um perfil mais próximo, dentro do contexto que a gente queria encaixar dentro do Distopia, de um surto psicótico e não da pessoa esquizofrênica. Porque seria mais difícil abordar falando sobre essa doença. Então, a gente chegou nesse ponto, que é o surto psicótico, que era uma dos dados que mostrava da OMS, né, que são 7 doenças comuns, contemporâneas. Então, por isso que a gente abordou primeiro o surto psicótico. Ah, que legal. E como vocês escolheram esse formato? Como que vocês chegaram no formato série e não, sei lá, um longa-metragem ou algo assim? Na verdade, foi na pré-banca. A gente apresentou a nossa pré-banca como curta. Aí chegou lá, tava o Laurence e o Adriano. E aí falaram assim, olha o que vocês têm aqui, tipo, muda esse formato. Porque vocês estão limitando num curta. E não dava para abordar tudo que a gente queria num curta, seria pouco tempo. Então a gente pegou esse formato, aí o Adriano deu a ideia da gente fazer como uma série, e a gente fez o piloto e escreveu as outras sinopses, né? Então isso que ajudou para entender mais o desenvolvimento do que a gente queria passar, que se fosse num curta seria pouco, ia ficar confuso, entendeu? Para passar. E a série sendo de suspense, como foi para vocês passar uma tensão, um nervosismo, prender as pessoas que estavam lá assistindo? O que vocês usaram, que tipo de recursos vocês usaram para tornar esse piloto, né, assim, bem, como falo, bem suspense mesmo, né? O mais difícil para a gente foi realmente deixar o espectador em suspenso. O grande desafio, a gente não queria fazer um suspense que desse medo. A gente queria fazer realmente, utilizar desse termo, deixar em suspenso. Então, algumas formas que nós utilizamos para poder chegar nesse objetivo foi trabalhar bastante a trilha sonora, né? A gente fez o uso do som e também retiramos muitas falas. Então, o nosso TCC não tem muita fala. Que trabalhar o som ajudou bastante. Nós utilizamos cores frias no decorrer de todas as cenas, porque dá um pouco dessa impressão e da negatividade, o cinza,
um azul bem claro. E tem mais alguma coisa? E mostrar mais o subjetivo dela, que esse primeiro piloto, o subjetivo da Celeste, o que ela passou. A gente não quis mostrar um olhar de fora, a gente quis mostrar o que ela estava passando. Então, o suspense era para deixar tenso, né, na verdade. Como que o Carlos falou, não era para causar um medo, era para você se identificar a partir daquilo, a partir daquela aflição que ela estava passando, causar essa identificação. Os atores e as atrizes, elas foram contratadas, vocês pagaram? Como que funcionou isso do elenco? Então, primeiro nós traçamos, né, o perfil de cada personagem. E então, fizemos qual o nome? Um post. Então, começamos a divulgar em grupos de casting, em grupos no Face de atores. E aí, então, para nossa surpresa, tivemos muito interesse do pessoal. Tivemos dificuldade para encontrar, no caso, o Sérgio, devido a um perfil que a gente precisava de ator já com a característica mais velha, que fosse, sabe, que você olhasse e tivesse aquela impressão de autoritário. De chefe. Isso. Mas para a nossa surpresa foi principalmente na Celeste e na Ariel também. E na Celeste, o interessante que foi, a partir dos castes que nós realizamos, as pessoas, no caso as atrizes, elas se identificavam também com o projeto. Então não era um interesse só único, olha, é um projeto para eu atuar e pronto. Não, é porque elas tinham interesse, elas se identificavam com a proposta do projeto também. Tinham atrizes que falavam que tiveram parentes, entes queridos que tiveram problemas psicológicos. E como é que tratar disso no dia a dia? Teve uma que trabalhava no CAPS, né, também, que é dessa parte psicológica da prefeitura. Mas ela fez o papel para a Ariel. E a Ariel também teve muita procura por ser uma personagem negra, que a gente deixou especificado que a gente queria uma personagem negra. Então teve muita procura nessa personagem, por questão que eles falaram assim que não tem muitos papéis para pessoas negras. E além acho que o maior ponto do nosso TCC foi a identificação, tanto das pessoas que fizeram, que contribuíram para a gente, porque foi tudo grátis, foi tudo gratuito. A gente disponibilizou a passagem, o portfólio e a alimentação, né? Mas foi tudo assim, foi boa vontade deles assim mesmo. E foi mais pela identificação. Teve gente que falou de casos mesmo, de depressão, suicídio. Então, o interesse deles era por eles estar presenciando aquilo que aconteceu na vida deles, no real, eles queriam fazer isso na ficção, entendeu? Entendi. E como foi? Eu vi que tem tem muitas cenas, que vocês estão assim no meio da cidade, em lugares bem públicos, né? Como foi para gravar essas cenas assim mais externas? Com pessoas andando à volta, que é bem mais complicado, Nossa, né? Foi? Como que foi pra vocês? Foi muito difícil, porque a gente parecia o povo da 25, com trilho, com sacola, com um carrinho com lanche. Aí tinha um amigo nosso que teve que fazer a segurança, sabe? Porque, tava no centro, né? E, tipo, aí vira e mexe, passava alguém pedindo lanche, a gente dava, né? Mas, assim, foi... Em questão de imagem, até que foi tranquilo, porque a gente precisava daquilo, entendeu? E a gente lançou na página do nosso Face, né, da página do Distopia, que queria participar. A gente teve muita procura também, gratuito também, a galera foi por causa do lanche. Brincadeira, foi para contribuir mesmo. E foi legal por causa disso, das cenas externa da cidade, até que foi ok. Acho que o maior problema foi na cena do ônibus, que foi uma cena que a gente excluiu, que vocês estão reeditando para poder incluir. Que foi muito complicado, porque o ônibus mexia, a gente tinha que estar com 2 câmeras, mas foi ok. Tipo, na externa até que não foi tão difícil, né? E também teve bastante coisa engraçada, né? O Carlos andando atrás de ônibus e as pessoas perguntando se nós éramos de alguma emissora específica. Imagino. Bom, vamos assistir então o piloto de vocês, né? Vamos. Do Distopia. E a gente já volta com mais perguntas.
Bom, a gente voltou aqui com o pessoal do Distopia e deixa eu perguntar, como vocês chegaram nesse nome? Como vocês escolheram o nome? Na verdade, a gente quis, como que tem essa pegada urbana e o nosso TCC tem uma base numa pesquisa que é sobre as grandes metrópoles, né? Principalmente São Paulo, né? Então, a gente quis mostrar esse lado real. Distopia, ao contrário de utopia, é a realidade. O real é até de falar real imaginário, porque é uma coisa mais alarmante do que é o real. E aí tem o real que está dentro da mente das pessoas que passam por esses problemas, esses transtornos psicológicos e a vivência que eles têm. É o cotidiano deles, que é algo real que vai consumindo, né? E foi mais por esse lado da realidade mesmo, que é aquilo que a gente passa no dia a dia, que a gente não vai estar numa vida idealizada ou aquilo que vai ser bom para a gente, nunca, né? A gente nunca vai conseguir fazer isso. E além disso tem essa parte da literatura, de filmes também, que eles passam, os filmes distópicos, né? Passa no futuro, tem uma mensagem, mostra algo que poderia acontecer. E a gente estava analisando várias coisas, né? E a gente viu que o futuro nosso está agora, entendeu? Está no nosso presente. A gente está numa sociedade que é doente, né? Essas doenças são contemporâneas, uma sociedade que é submissa, tem esse contraste social, essa coisa da opressão, né? Tem essa relação do oprimido e opressor. Então, foi por várias características que a gente percebeu. A gente pegou a origem da palavra distopia e tem essa coisa do real. Então, a realidade está dentro daquilo que nos cerca. E vocês pretendem produzir, agora já formados, né? Sem a pressão, vocês pretendem produzir os próximos episódios? Sim, nós já estamos, como já foi dito, reeditando o piloto e também estamos começando a parte de produção, pré-produção do segundo episódio e dar continuidade nos 7 episódios, que a gente quer tratar todas as doenças que foram citadas. Então a gente também vai falar de ansiedade, a gente vai falar de depressão e, assim, talvez esse ano já saia mais algum, né? A gente espera que conforme o tempo vai passando a gente vai se firmando e tendo um tempo melhor para poder se programar e fazer a produção de todos os episódios. E eu vi que vocês também tiveram muitas locações fechadas, tipo apartamento, né? Como que foi para vocês achar também essas locações? Por exemplo, o apartamento que foi na República, no nosso pré-projeto a gente já estava definindo onde que ele seria. Aí um amigo nosso, o Paulo, que está no grupo, Sim. Ele tinha que se mudar. Aí a gente ficou vendo, encontrou esse apartamento na República. A gente aproveitou que a gente queria fazer esse primeiro episódio na região central mesmo de São Paulo. E a gente foi e aproveitou que ele, né, juntou já o interesse dele e o nosso. E aí ele locou lá para ele morar e foi a nossa principal locação. Aí depois teve e foi toda na camaradagem, né? Foi tudo assim, o pessoal cedeu mesmo as locações para a gente teve outra na Santa Cecília, no Minhocão, né? De centro de locação interna foi só Santa Cecília, no Pacaembu também a gente conseguiu uma. Então foi todas que o pessoal deixou assim, não, pode fazer, o TCC, ok. Legal. E nos próximos episódios vocês pretendem retomar isso? O pessoal já está ciente que vocês vão retomar as locações, os atores, as atrizes também já estão cientes que vocês vão continuar? Sim, mas o que diferencia de um episódio para o outro é que a nossa proposta do TCC é que a série é independente. Um capítulo não conversa com o outro. A gente vai tratar cada personagem vai ser um capítulo, né? Cada doença vai ser um capítulo. E agora para esse segundo vai ser outro, vai ser em outro lugar de São Paulo, porque a gente quer tratar toda essa questão, né? Social, financeira, que não tem essas doenças contemporâneas, não tem um perfil para você ficar doente. Eles não, sei lá, depressão não pega só quem é rico, pega pobre também. Pobre acaba tendo depressão, ansiedade também por causa do trabalho, por causa de várias coisas. Então, o nosso pano de fundo vai ser a cidade de São Paulo, diversas regiões. E nessa começou na região central. E os outros, a gente vai ter que fazer outro casting
para poder pensar na outra proposta referente à doença que a gente vai tratar. Bom, o Paulo e a Sara, eles não estão aqui, mas eu queria saber de vocês a experiência pessoal de cada um. Como foi a experiência pessoal de vocês? E em grupo também, como que vocês conviveram? Como que foi toda essa experiência para vocês? Foi uma experiência incrível, tanto pela ideia, porque nós fizemos, o projeto foi o que realmente queríamos, eu sou péssimo para encontrar palavras, mas assim, pessoal também foi muito gratificante, sabe, eu consegui me realizar bem, tiveram, né, as divisões das funções, para cada um cuidar de uma parte, e eu gostei muito dessa experiência, que foi a minha primeira experiência, assim, para pegar, sabe, trabalho de produção mesmo, e é incrível você encontrar pessoas, igual que a Karen falou, pessoas que se identificam com o projeto, então fazem de coração mesmo, não fazem esperando que tenha algo lá na frente, ou um retorno financeiro, porque realmente se identificaram. E o bom é que você mantém a relação com eles. Até hoje, igual do trabalho da Celeste, foi um espaço também que foi cedido, e até hoje a gente mantém contato com ele, porque para produções futuras também. Então, foi um projeto incrível, uma experiência incrível. Foi tão incrível que nós estamos juntos aqui para tocar o projeto, todos os 7 episódios. E vocês tiveram funções específicas? Você teve alguma função específica? Sim, no caso eu fiquei com a parte de produção e uma parte de produção executiva, ir atrás de locações e tudo mais. O Paulo, ele ficou com a parte de... Então, então, que isso não vá ao ar, por favor. Já foi. R$200 na conta, mentira, 600. O Paulo, ele ficou responsável pela direção de arte. A Sara, ela ficou com a direção de fotografia e com a edição. E aí eu vou deixar eles falarem. Eu fiquei responsável pelo roteiro. E o bom do grupo é que cada um sabia bem o que queria fazer e não teve esse conflito. Então, eu gosto mesmo dessa parte de roteiro. Eu não gosto muito de mexer em equipamento, não é minha área. E por estar fazendo o roteiro e ter essa ideia que todo mundo concordava, foi muito gratificante. Mas como todo grupo, a gente também tem os problemas. O pessoal que for fazer TCC, não fique nessa ideia de que é tudo mil maravilhas, porque não é, vai ter briga. Vai. Mais de uma, mais de 10. Vai ter 5 num dia. 5 no dia, uma pessoa vai brigar com todo mundo ao mesmo tempo. Isso, acontece de tudo. Mas no final, quando você vê o projeto ali pronto e você apresenta na banca, todo mundo se ama. Você quer chorar, só cai as lágrimas. Você passou 1 ano e meio com aquele grupo de pessoas nas dificuldades e nas alegrias. Então, é importante compartilhar desses momentos. Mas, no geral, é muito bom, assim, poder fazer um projeto que você quer. O importante é você fazer algo que você gosta. Porque se você escolher um tema que não é do seu agrado, nem o seu melhor amigo vai fazer você gostar desse projeto. Entendi. E pra você, como foi? Igual o Carlos falou, eles falaram muita coisa. Mas, assim, que TCC é uma parte, acho que é uma das partes mais complicadas, né, da faculdade. Porque eu acho que o meu 8º semestre foi o semestre que eu mais vim para a faculdade. A gente tinha 2 janelas, né? Mas todos os dias eu estava aqui para estar editando. Eu fiquei com a direção geral, fiz câmera e edição. E era, assim, a gente tinha pouco tempo para fazer tudo. Por mais que a gente adiantou bastante coisa, tem pouco tempo. Mas a experiência foi realmente incrível. Eu acho que o que rolou de empatia com as pessoas, principalmente com as pessoas de fora, porque aqui a gente já está 4 anos juntos, né? Então, tipo, agora o pessoal de fora, que eles se doaram de verdade. Tipo, na cena da piscina, por exemplo, tava frio pra caramba aquele dia e ela teve que cair numa piscina para poder fazer uma cena que apareceu, sei lá, 6 segundos, não sei, poucos segundos, entendeu? E eu acho que o que rolou foi mais a empatia mesmo, e para mim foi uma experiência incrível. Eu gostei muito, na banca eu chorei bastante, porque quando a gente vê aquilo materializado, é uma outra sensação. No meio do caminho, todo meio do caminho é difícil. Então, tipo,
Mas acima de tudo nós somos amigos. A gente brigava, mas depois de 5 minutos passava, eu preciso de você. A gente precisava um do outro, então tinha que fazer. Não tem jeito, não tem como fugir. É. E como foi a banca? Foi tipo, supriu as expectativas de vocês? Como que foi? Começa Para aí, vocês cara. apresentarem o trabalho. Então, a banca, a maioria dos integrantes estavam bem nervosos no dia, mas foi tranquilo, assim, do meu ponto de vista. A gente lidou muito bem com isso, conseguimos apresentar bem, não tivemos muitos problemas. E no nosso caso, houve um convidado de fora, né, para participar da banca. E é por isso que a gente não tirou 10, que a gente devia ter tirado um 10 ali. Mas a gente sabe que valeu 10. Mas eu fiquei feliz com 9,5. Sim, a gente não tinha essa Não, mas expectativa. A gente estava assim, se for 9, tá maravilhoso. Meu Deus, obrigada. Se for 9, a gente já está muito feliz. Vai estar na biblioteca, então todo mundo pode ir lá olhar, porque a gente está na biblioteca. É que causou nervosismo na nossa banca por causa da nossa pré-banca. A nossa pré-banca, tipo assim, é bom ter pré-banca, é muito bom ter pré-banca. Maravilhoso. Porque eles esculacham mesmo, entendeu? Se for para aparecer, eles vão falar, tipo, o trabalho não tá assim, não tá legal. Mas a nossa banca a gente ficou meio nervoso por causa da nossa pré-banca. E um dos professores que está na nossa pré-banca não estava mais na faculdade. Então a gente ficou meio tenso por causa disso, porque a gente não sabia. E foi um dos professores que deu mais dicas pra gente, né? Mas lá deu tudo certo, né? Graças a Deus aconteceu tudo bem, tipo, tinha bastante gente, tinha muita gente da faculdade mesmo, do curso de audiovisual e de rádio e TV, que eles foram para ver a nossa banca, que alguns professores tinham falado, e eu fiquei muito feliz assim, com o resultado final. A gente ganhou 9,5, poderia ser 10, mas eu saí chorando, bem feliz, e, tipo, independente se fosse, sei lá, 9 ou 8, eu saberia que a gente fez um trabalho muito bom. Então, para mim estava ok. Sim, 9,5 tá ótimo. Bom, gente, eu daria um 10 pro trabalho de vocês, eu gostei bastante, tá? Obrigada por terem vindo, por terem participado do nosso primeiro diário de produção aqui da Fico Fapicom feliz, TV. né? A gente que agradece o convite. Obrigada mesmo de coração e para você que tá aí, até o próximo diário de produção.